Boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do nosso canal Priscila Vale, do nosso programa de quintas-feiras, 20 horas, Percepção da Vida. Hoje, o tema da nossa live é um tema muito importante e que todos nós passamos por ele, ou vamos passar, ou passamos no passado por um momento assim. O tema é uma pergunta: se você se sente perdido. Muitas vezes acontecem situações na vida em que tiram o nosso chão, em que nos pegam desprevenidos, situações novas, mudanças ou acidentes, situações inesperadas que nos deixam perdidos. Você já passou por algum momento assim, em que você se sentiu perdido? Uma perda, uma traição, ou algum acidente, ou alguma situação nova, algum desafio novo, em que você se sentiu perdido, se sentiu perdida, você tinha que dar alguma resposta, e até no momento da resposta você ainda não tinha nada parecido, nenhuma vivência daquela parecida anteriormente, então era impossível para você dar uma resposta pronta ou algo definitivo ali naquele instante. Sempre que nós passamos por alguma situação que nos deixa perdidos, são situações que, de repente, mudaram a nossa orientação, mudaram a nossa atuação, mudaram aquele combinado que nós tínhamos anteriormente. É alguma coisa nova que fez com que nós nos sentíssemos perdidos. Primeira coisa que nós podemos perguntar para nós quando nós nos sentimos perdidos é: o que aconteceu que me deixou perdido? Você vai tentar, pega a caneta e o papel e vai tentar descrever o que aconteceu que te deixou perdido. Outra coisa que nos ajuda a entender o porquê da nossa, do, nosso, do nosso movimento de estarmos perdidos é: desde quando eu estou perdido? O que aconteceu de que instante que eu me senti perdido? Que nos ajuda a identificar a situação que nos deixou perdidos e até mesmo desnorteados, sem um norte, sem um alvo, sem um plano, sem uma estratégia para agir. Então, a primeira coisa que nós fazemos todos os dias, em situações novas, quando nos sentimos perdidos, é perguntar qual é a realidade. Eu estou diante de que realidade? Eu estou perdido porque fui assaltado? Estou perdido porque perdi realmente algo, ou alguém, ou um emprego, ou um cargo, ou uma faculdade, ou um curso? Eu perdi mesmo o prazo. Realmente, o que é que eu perdi? Então, quando nós paramos e aceitamos a realidade, nos perguntamos sobre essa realidade de sensação de perda, de sensação de desequilíbrio, nós conseguimos identificar o que é que nos deixou tão perdido. Então, uma coisa que nos ajuda, nós vamos abordar alguns pontos que nos ajudam a nos encontrar novamente. Você pode contribuir, sua participação é bem-vinda, as suas críticas, suas perguntas. E aí nos fale, deixe aí escrito para nós se você já se sentiu perdido e o que você fez, como é que você se achou, se encontrou. Uma coisa que nos ajuda a nos encontrar de novo é percebermos que cada ser humano tem a sua luta. Então, se você, de repente, está fazendo um curso, de repente está fazendo uma atividade ou exercendo alguma função ou algum trabalho e se sentiu perdido, pense e lembre que todos nós temos uma luta, que cada um de nós tem desafios
que nos impelem a agir, nos impelem a sair da zona de conforto e nos movem para agirmos. Então, se a luta é sua, coragem para lutar, coragem para agir, humildade para pedir ajuda e sinceridade para pegar as armas e utilizar as estratégias corretas para que você possa vencer aquele desafio novo, aquela situação nova que apareceu de repente na sua vida, apareceu de repente na sua história, ok? Segundo, nós podemos aprender que existem os dois lados. A justiça, o símbolo da justiça é uma mulher com os olhos vendados, com a balança na mão. A balança tem dois lados, o lado positivo, o lado esquerdo e o lado direito. Nós, para aprendermos a lidar com as nossas dificuldades, com aquilo que nos deixa perdido, nós vamos avaliar os dois lados. Aquela situação nova me deixou perdida, me deixou triste, me deixou com raiva. E o outro lado? Que outro lado que aquela situação nova tem? Qual o lado bom, o lado positivo daquela situação nova? Qual o lado que eu posso aprender, em que eu posso me desenvolver e crescer diante dessa situação nova que me aconteceu? Então, procure o outro lado, o lado bom, o lado positivo, ou até mesmo o lado ruim, o lado negativo, e avalie os dois lados. Não existe só um lado da história. Sempre existem dois ou mais versões da mesma história e da mesma situação. Então, a primeira dica hoje é que nós podemos entender e lembrar que todos nós temos a nossa luta, cada um de nós tem os desafios a vencer, cada um de nós possui metas para cumprir, objetivos para alcançar e que sempre existem os dois lados daquela história, daquela dificuldade, daquela situação nova em que eu me encontro. Então, a gente precisa parar, anotar a realidade, anotar o lado bom, o lado ruim, perceber o que aprendemos ali com aquela história, com aquela situação, com aquela dificuldade, com aquele desafio, para poder agir de uma maneira mais leve, de uma maneira mais acertada, de uma maneira direta, de uma maneira íntegra, como um adulto capaz de analisar, observar, analisar, criticar e julgar aquela situação que estamos vivendo. Nessas situações de dificuldades também, uma coisa boa que acontece é que nós podemos descobrir recursos para agir. Como assim, Priscila? Por exemplo, nessa pandemia, que foi algo assim global e que foi algo difícil, novo, que foi uma coisa que nos deixou perdida. Nós não descobrimos vários recursos, nós aprendemos demais com a pandemia. Nós aprendemos muitos recursos de tecnologia, recursos de empregos novos, de ajudas novas. Aprendemos a usar a tecnologia de maneira mais acertada. Nós mesmos da psicologia, nós não atendíamos online. Só quando éramos liberados com certo limite de atendimento. Após pandemia, nós fizemos inscrição na psicologia online e nós podemos atender. Ou seja, olha o tanto que nós aprendemos, olha os recursos novos que nós descobrimos através de uma situação que nos deixou perdidos, que nos deixou confusos, que nos deixou angustiados, que nos deixou ansiosos, nos deixou deprimidos, nos deixou muito abatidos, com medo. Então, essa mesma situação tão ruim, que teve um lado ruim, ela também teve um lado positivo. Ela nos fez descobrir novos recursos. E tudo que acontece conosco
tem esse poder de nos ajudar a sair da zona de conforto e nos ajudar a buscar novos recursos para agir. Então, as situações difíceis, aquilo que me deixa perdido, é capaz de me ajudar a ter criatividade, é capaz de me impelir, de me mover para que eu possa ter a criatividade para buscar recursos novos, profissionais, buscar saídas, buscar estratégias novas que até então não havia pensado. E aquilo que a gente gostava, a gente pode, numa situação difícil, em que a gente se vê perdido, a gente pode se perguntar, eu gostava de fazer o quê? Por exemplo, se você ficou viúvo, ou se perdeu um relacionamento, ou se você foi assaltado, ou se você não tem internet, não tem energia, o que você fazia numa situação anterior, quando você era solteiro? Ou o que você fazia quando você não tinha esse emprego? O que você fazia anteriormente de bom, de saudável, de produtivo, antes dessa situação nova que chegou na sua vida? Hoje, o que você gosta? O que você pode investir energia? Em que você pode abrir seus horizontes, abrir as portas e as possibilidades de situações novas, de objetivos novos, metas novas e atitudes novas. Então, a crise, a dificuldade, aquilo que nos deixa perdidos, faz com que nós aprendamos novas possibilidades de coisas novas que gostamos, de coisas novas que podemos investir energia e investir atitude, investir atenção, investir recursos. Outra coisa que nos ajuda muito é lembrar que nesse mundo enorme existe alguém que está sofrendo tanto quanto eu. Nós somos bilhares de pessoas no planeta Terra. Então, nós podemos lembrar que no mundo inteiro tem gente sofrendo. Alguém está sofrendo igual a mim. Ou eu também posso lembrar e ser tão justa de relembrar que existem pessoas que sofrem ainda mais do que eu. Nós que temos acesso à internet somos muito privilegiados. Somos uma classe pequena nesse mundo enorme de bilhões de pessoas. Aqui com a internet você acessa coisas do mundo inteiro. Nós somos privilegiados de poder estarmos aqui ouvindo, podemos estar aqui enxergando, podemos estar aqui aprendendo, refletindo, fazendo reflexões acerca da nossa existência, acerca das nossas crises, acerca das nossas próprias dificuldades. E aí aprendemos metas, aprendemos formas, aprendemos a relembrar que tudo tem um lado bom, que eu sou capaz, que eu posso sim sair desse problema, que eu posso sim me encontrar de novo, que eu posso sim pedir ajuda. Então eu relembro os meus recursos, a minha riqueza. Nós relembramos o quanto nós somos abençoados, quanto nós somos ricos, quanto nós somos capacitados e o quanto nós somos beneficiados e privilegiados. Outra coisa que nos ajuda é olharmos assim a nossa história, uma linha do tempo, como nós estávamos há 10 anos atrás, né? Como você estava há 10 anos atrás? Analise. Quantos anos você tem? 40? Como você estava com 30 anos de idade? Lembrei, há 10 anos atrás. E como você estava há um ano atrás, em dezembro de 2021, né? Como você pode estar daqui um ano, em dezembro de 2023. Isso nos ajuda a sair do foco daquele problema, a sair do foco daquela dificuldade que nos deixou perdido e a analisar a nossa história. De fora, você está agora como um historiador, analisando a sua própria história há 10 anos atrás, há um ano atrás, hoje
e daqui um ano, como é a possibilidade, quais são as possibilidades da minha história mudar, da minha história melhorar daqui um ano. A gente pode fazer previsões, podemos fazer análises, e aí nós podemos diminuir a tensão daquela crise, daquele problema, e podemos analisar de maneira mais racional a mesma história, poder analisar de maneira racional as mesmas dificuldades. E a gente pode aprender o quanto nós crescemos, relembrar, né? O quanto nós crescemos, nós podemos relembrar as nossas conquistas até então, podemos relembrar das nossas vitórias até então, podemos relembrar de como nós somos abençoados, como nós somos insubstituíveis. Você pode até ter alguém que faça o mesmo trabalho que você, alguém que faça o mesmo projeto que você, mas você é insubstituível. Nós somos insubstituíveis. Neste mundo com bilhões de pessoas, nós sabemos que ninguém é igual a nós. Não há um ser igual a você. Nem pessoas gêmeas são 100% iguais. Gêmeos idênticos, né? São 100% iguais. Relembre seu valor. Relembre que você é insubstituível. Relembre que você é muito importante, que você é especial, que você é capaz, que você pode se ir além do que você está hoje. Você pode ir além daquilo tudo que você já alcançou até o dia que se chama hoje. Certo? Você é muito mais do que aquilo que os outros pensam ou dizem. Todo mundo que olha para nós vê a nossa aparência, vê o nosso ser exterior. Eles não têm como acessarem o nosso ser interior. Ninguém pode saber o que você pensa até você dizer. As pessoas não têm como saber o que você sente até que você mesmo consiga dar nome e falar, ou escrever, ou desenhar, ou demonstrar de alguma maneira. Então, você, eu, nós somos muito mais do que aquilo que as pessoas pensam ou do que aquilo que as pessoas dizem sobre nós. Elas podem ter uma ideia parcial daquilo que somos, daquilo que elas pensam que nós somos. Ela pode falar, Priscila é estressada, a Priscila é nervosa, mas eu não sou 24 horas por dia estressada, nem 24 horas por dia nervosa ou ansiosa. Então a pessoa está falando aquilo de você de uma ideia vaga que ela teve de algum momento junto com você ou de alguma atitude que ela vivenciou com você ou comigo, né? Então, ela te julga a partir de uma situação ou de um evento. Não quer dizer que você é aquilo. Ninguém é o tempo todo, 24 horas igual. Nós somos uma pessoa na hora que a gente acorda, uma pessoa daí 10 minutos, daí 20 minutos, daí algumas horas, na parte da tarde, na parte da noite, até a hora de dormir. Nós não somos 24 horas da mesma maneira. Então, uma pessoa vai te julgar por um momento que ela esteve com você ou por algumas repetições que você teve de comportamento. Mas nós somos muito mais do que aquilo que as pessoas pensam de nós, do que aquilo que elas veem em nós. Então, você não é só aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é só aquilo que os outros pensam que você é. Você é muito mais do que os outros pensam e muito mais do que aquilo que eles dizem. Então, você tem uma opinião própria. É muito importante que você saiba a sua própria opinião.
Qual é a sua opinião sobre determinados assuntos? Com base em que você criou aquela opinião? Com base na fala do colega, com base no que o outro pensa, ou com base naquilo que você estudou, daquilo que você ouviu, daquilo que você pesquisou? É muito importante que nós adquiramos a nossa autonomia. Eu sei que eu gosto mais da cor vermelha. Por que eu gosto da cor vermelha? Porque eu vivi essa situação que me lembra a cor vermelha, que eu dei um bem-estar com a cor vermelha. Um exemplo, tá? Você é preciso exercitar coragem para fazer escolhas. Eu torço para o time tal, eu escolhi a cor tal, eu gosto de tal comida, eu gosto de tal área. As escolhas, elas nos dão uma identidade, uma autonomia, nos fazem corajosos para que podemos fazer nossas próprias escolhas. Nós aprendemos a exercer autonomia. Claro que nós temos influência dos outros, influência da família, influência dos colegas, influência do meio, influência dos professores. Nós precisamos dessas referências e dessas experiências e das influências mesmo dos outros. Mas também, depois de toda essa influência, de toda essa referência, nós fazemos a nossa própria escolha. E isso nos faz pessoas com autonomia. Então, você não vai ficar refém mais do que o outro falou apenas. Você vai ouvir o que o outro falou, você vai dar atenção ao que o outro pensa e fazer a sua própria análise, considerando o seu todo, não uma parte, ou um comportamento, ou uma atitude que você teve, que o outro te julgou, que o outro falou que você é assim. E você conhece o outro de você, as outras partes de você, seus momentos bons, seus momentos ruins, suas qualidades, seus defeitos, o que você gosta, o que você não gosta. Você conhece. É preciso que nós passemos a nos conhecer. O autoconhecimento nos ajuda a não ficarmos tão perdidos quando temos que ter atitudes, quando temos que fazer escolhas, quando temos que ter coragem para agir. Então, o autoconhecimento é muito importante. Quando você tem coragem, quando você tem condição de fazer escolhas e coragem de dizer quais são as suas escolhas. Então, o que o outro fala, ele vai ter peso, ele vai ser importante sim, mas ele não vai definir, nem te destruir e nem te fazer caminhar. Você depender só do que o outro fala para você agir, para você vencer na vida, você também está dependente da opinião do outro. Boa, opinião boa que te motiva. Sim, isso é ótimo. Mas a gente também precisa ser automotivado. Eu preciso adquirir essa capacidade, essa condição de me automotivar, de conhecer meu lado bom, conhecer meu lado ruim e saber meus objetivos, escolher metas e ir em busca desses objetivos, ter coragem para buscar o que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Eu aprendo a escolher e planejar as minhas escolhas e planejar as minhas metas e alcançar essas escolhas e essas metas. Ok? Outro ponto muito importante é que nós precisamos ter cuidado com a autossabotagem. Muito cuidado com a autossabotagem. O que é isso, Priscila? Autossabotagem. Autossabotagem é quando eu tenho uma meta de acordar todo dia 10 para 7 para me poder fazer uma caminhada. Eu pus essa meta para mim de acordar 10 minutos mais cedo ou 1 hora mais cedo para eu poder fazer um exercício físico. Aí, né, eu coloquei o celular para despertar e aí deu 10 para 7. É a hora que eu mesmo estipulei para eu acordar. E acontece que da 10 para 7, eu vou e desligo o telefone e, não, hoje não, amanhã. Isso é autossabotagem, quando eu mesmo saboto as minhas metas. Ou então eu nem coloco o celular para despertar, eu mesmo dou um jeito de esquecer, isso é inconsciente, tá? Não é de propósito, entre aspas. Eu nem coloco o telefone para despertar, e quem disse que eu vou acordar 1 hora antes? Diz, sem chance, tem como. Então eu me auto-saboto quando eu
atrapalho as minhas próprias escolhas, quando eu atrapalho as minhas próprias metas, quando eu quero uma coisa e faço outra. Eu quero fazer caminhada, mas eu, na hora da caminhada, invento mil e outros afazeres, mil e outros compromissos. Isso é autossabotagem. Quando eu saboto as minhas próprias metas, quando eu saboto a minha saúde, quando eu saboto a minha sobriedade, quando eu saboto o meu relacionamento, quando eu saboto os meus estudos, quando eu saboto as minhas finanças, isso é autossabotagem. Quando eu mesmo dou um jeito de atrapalhar os meus planos, atrapalhar as minhas escolhas e as minhas metas. Isso é autossabotagem. Então, cuidado com a autossabotagem, ok? Escreve aí pra gente se você já fez isso, já se autossabotou. Deixa aí sua contribuição. Outra parte muito importante é a gente ter essa clareza de que aquela ideia que veio na minha cabeça é uma ideia negativa. Aquela ideia é ideia sabotadora, é ideia destruidora. Às vezes nós temos ideias destruidoras, ideias negativas, ideias que nos deixam para baixo, ideias que nos adoecem, né? Ideias tipo assim, não presta para nada, não vale mais a pena continuar, eu não vou conseguir. Essas ideias são destrutivas, são ideias sabotadoras, são ideias irreais, não são reais, mas elas conseguem nos minar, elas conseguem tirar a nossa energia. Elas conseguem ir lá no nosso coração e nos deixar maus, nos deixar para baixo, nos deixar ruins. Então, tenha cuidado com as ideias sabotadoras. Rejeite as ideias sabotadoras. Se desapegue das ideias sabotadoras. Como é que eu vou me desapegar de ideias sabotadoras? Pense em coisas boas. Pense em coisas ao contrário. Se a ideia vê que você não presta para nada, não vale nada, você... Não, meu valor é muito grande, eu valho mais que o mundo inteiro. Eu sou capaz, eu posso conseguir, eu posso tentar, eu posso pedir ajuda. Você vai se desapegar das ideias negativas, se desapegar das ideias sabotadoras e se apegar a ideias construtivas, apegar a pessoas que dão ideias positivas para você, pessoas que dão ideias positivas, que te dão conselhos positivos, palavras de afirmação, palavras positivas, livros que vão acrescentar, frases que vão motivar. Se apegue a ideias positivas e ideias que vão te motivar. Se apegue a ideias motivadoras e se desapegue de ideias sabotadoras. Essa dica é valiosa, essa dica é importantíssima, porque tudo aquilo que nós vamos alimentando a alma é o que nós vamos conseguir alcançar. Se você alimenta a sua alma com coisas positivas, com coisas motivadoras, com bons pensamentos, boas ideias, bons planejamentos, coragem, palavras de afirmação, palavras de autoestima, palavras de fé, palavras de conquista, você vai caminhar para esse lado. Você vai mandar essas mensagens para o seu cérebro. E seu cérebro vai ter essa produção de serotonina, vai ter essa capacidade de buscar o novo, de correr atrás, de ser resiliente, de ser capacitado para você não, a sua saúde vai debilitar, o corpo vai reclamar. Alimentos que vão alimentar a alma, ideias que vão levantar a autoestima, levantar a alma, levantar a alegria, levantar a motivação, levantar nossa saúde mental, levantar a nossa identidade, levantar a nossa autoestima, melhorar o nosso autocuidado, melhorar o amor próprio. Então, é muito importante que o alimento da alma também seja alimento saudável, que o alimento da alma também seja alimentos de primeiríssima qualidade. Não é? Quando você quer
ter uma saúde boa, você não se alimenta com alimentos de primeira qualidade, alimentos saudáveis, alimentos ricos em proteínas, em vitaminas. Mesma coisa saúde mental. Alimente sua alma com alimentos ricos em autoestima, em positividade, em alegria, em motivação, em amor, em fé, em integridade, em bondade. Alimente sua alma com alimentos de primeiríssima qualidade, ok? Depois, um próximo ponto, um próximo tópico que nós podemos ver aqui é comemorar as nossas vitórias. Quando você estabelecer metas para você, objetivos, e alcançar parte deles ou totalmente os seus objetivos, comemore cada vitória. Vitórias pequenininhas e vitórias médias e vitórias grandiosas. Comemore sim cada uma das tuas conquistas. Nós precisamos mandar mensagens de que somos vencedores sim para o nosso cérebro, somos vencedores sim para o nosso organismo, somos vencedores sim para o nosso cognitivo, que você é um vencedor e aquilo faz muito bem, vai liberar hormônios no seu cérebro do bem-estar. Então, o seu próprio corpo todo vai ser motivado, vai se impelir a ser um vencedor mais vezes, a ser um vencedor, um vitorioso por mais experiências, ser um vitorioso em outras próximas situações. Então, você vai viciar em conquistar, vai ser um viciado em se dar bem, em se cuidar, vai ser um automotivador e um motivador de pessoas a se amar, a se cuidar, porque é muito bom quando a gente conquista vitórias. É muito bom mandar mensagem positiva para nós, que nós somos vencedores, que nós somos capazes, que nós somos corajosos, que nós somos conquistadores, que nós somos pessoas que conseguem sim, vão perseverar até conseguir, e aquela resiliência, aquele poder de perseverar, ele é muito importante, porque é ele que nós precisamos para mover as nossas ações. O carro não precisa do combustível? Precisa. Sem combustível, ele não vai a lugar nenhum. Mesma coisa a nossa alma, a nossa psique, o nosso autocuidado, a nossa motivação, a nossa autoestima precisa de combustível. E o combustível para isso são as pequenas conquistas. São a gente acreditar, é a fé, é você perceber que você consegue, é você tentar até conseguir. Isso é o combustível da saúde mental. É a fé, é aquela perseverança, é aquela resiliência, é aquele agir apesar das dificuldades e ser impelido a caminhar, a perseverar, a enfrentar a realidade e ter coragem, ter atitude diante dessa situação e dessa realidade. Ok? Então, um ponto muito importante é que nós tenhamos fé. Eu tenho fé que essa situação vai melhorar. Eu tenho fé que eu vou vencer essa situação. Eu tenho fé que eu vou me encontrar. Eu preciso que de momentos de fé, momentos de espiritualidade, momentos de meditação. Nós precisamos adquirir o hábito de parar para refletir, para meditar, para exercer fé, para acreditar. É muito importante, um tópico muito importante que nos ajuda a sair desse lugar de perdidos é um lugar de paz, um lugar de serenidade. Parar para ouvir a minha própria respiração, parar para sentir meu próprio corpo, parar para meditar, parar para pensar, para me inspirar. Então, tenha esse hábito, adquira esse hábito de parar para respirar, parar para meditar, parar para se equilibrar a respiração, equilibrar os pensamentos, equilibrar as atitudes. Tenha esse poder
Esse poder está nas suas mãos. Poder de ser sereno, de ter paz, mesmo em meio à guerra. Paz mesmo no caos, paz na dificuldade, paz no momento difícil, paz no momento que se sente perdido. Se encontrar, encarar essa realidade e conseguir ter paz para agir, paz para pedir ajuda, paz para pensar, parar e pensar para resolver as dificuldades, ok? Outro ponto importantíssimo é a gente ter coragem para arriscar. Né? Muitas vezes a gente fica travado pelo medo, né? O medo nos paralisa. Você se sente às vezes travado de tanto medo? Pois é, como vencer o medo? O contrário de medo é coragem. Então a gente precisa de se arriscar. Pequenos riscos, riscos médios, riscos maiores. Precisamos de ter coragem para correr riscos. Nós precisamos nos arriscar, nós precisamos tentar. Porque se você tentou e não conseguiu, pelo menos você teve aquela experiência, aprendeu com aquela situação. Se a gente tentar, a gente se sente mais forte. Se a gente nem tentar, aí a gente já se manda mensagem que é um fracassado. Hein? Não vou nem tentar, eu sei que não vai dar. Então aí a gente pode se mandar mensagem que a gente não consegue para nós mesmos. Que a gente mandar essas mensagens o tempo todo que a gente não consegue, que a gente é incapaz, que a gente é perdedor, não vai fazer bem para a nossa saúde mental. Então, é necessário que nós possamos arriscar. Tenha pequenos riscos, corra pequenos riscos, tenha pequenas metas, faça tentativas, tente, pelo menos tente. Se não deu, pelo menos você tentou. E aí você vai definir objetivos e vai tentar, vai fazer planos e alcançar metas para alcançar cada um dos seus objetivos, ok? É necessário sair da zona de conforto, né? Se eu estou aqui confortável, tranquila, para que eu vou sair da minha zona de conforto? É porque às vezes a zona de conforto ela também tem o poder de adoecer. Você quer muito um, um trabalho, quer muito um curso, quer muito uma carteira, um bem, e aí você está na zona de conforto com tudo tranquilo, em paz. E aí você não tem coragem de sair da zona de conforto. Você não vai ter crise, não vai ter problema, mas também não vai alcançar aquele objetivo. Não vai alcançar aquele bem, não vai alcançar aquela meta. Porque é necessário sair da zona de conforto para ir em busca de algo novo. Então, ter coragem para arriscar é necessário sair da zona de conforto. Para isso, nós sempre precisamos de ter um plano, um planejamento. Existem várias técnicas de planejamento, né? Então, nós precisamos aprender sobre as técnicas de planejamento para nós podermos fazer o nosso planejamento, ter um plano de ação, né? Porque não é assim, você vai sair arriscando sem um plano. Você vai arriscar de acordo com o seu plano, com as suas metas de ação. Então, são riscos que você vai correr, mas riscos fundamentados em um planejamento, em uma metodologia. Você vai correr riscos com um norte. Você vai correr risco dentro de um programa. Não é que sai correndo riscos. Riscos necessários dentro daqueles objetivos que você traçou, daqueles objetivos que você mesmo determinou para você, certo? Outra coisa é aquela situação diferente, essa crise, esse problema que nos deixou perdido, é uma grande oportunidade de nós despertarmos o melhor em nós mesmos. Como é que você vai saber se você dá conta, se você é forte, se você é corajoso, se não tivesse tido aquela situação difícil, né? Pense agora, pare para refletir.
uma situação difícil que você venceu na vida. Como você ia saber se era capaz, se era forte o suficiente, se era inteligente o suficiente, se era humilde o suficiente para pedir ajuda, se não tivesse tido aquela situação? Então, aquela situação ruim, difícil, desperta o melhor em nós. Nós evoluímos muito através das dificuldades e das situações difíceis. Nós crescemos muito, nós aprendemos muito sobre nós mesmos, sobre recursos, aprendemos muito sobre pessoas, aprendemos muito sobre possibilidades, aprendemos muito sobre métodos, sobre estratégias, sobre formas de agir quando nós passamos por dificuldades e somos impelidos a agir de alguma maneira. Outro tópico importantíssimo, né? É a gente aprender que não podemos controlar tudo. Nós não temos esse poder de controle absoluto, mas alguma coisinha nós podemos controlar. Existe um poder em nós que é mágico, que é magnífico, que é o poder de controlar a nós mesmos. Isso é o maior poder que nós podemos ter. O maior controle que você pode exercer e gastar toda a sua energia em ser especialista é o controle de você mesmo, é o domínio próprio. Isso você pode controlar. Você não pode controlar um acidente, você não pode controlar a chuva, você não pode controlar o sol, não pode controlar a inflação, não pode controlar a economia, não pode controlar acidente. Milhares e milhares de coisas nós não podemos controlar. Muitíssimas coisas. Mas existem coisas que você pode controlar e uma delas é você mesmo. Que nós possamos gastar tudo o que temos, investir toda a nossa energia, toda a nossa riqueza, nossa sabedoria em controlar a nós mesmos. Porque isso é o maior poder que nós podemos exercer nessa vida. O autocontrole, o domínio próprio. Então, foque nisso, em se controlar, em controlar aquilo que você pode. Se tem coisas em você que você não gosta, coragem para mudar. Se tem coisas em você que não são legais, ação, força, fé, esperança, haja. Tenha essa capacidade de agir, tenha essa busca, essa motivação para agir, para pedir ajuda, seja humilde o suficiente para pedir ajuda, seja corajoso o suficiente para agir, seja sábio para aprender a falar, para aprender a expor, para aprender a planejar. Busque isso com toda a sua força, com toda a sua energia, porque a maior riqueza que nós podemos ter é dominar nossos sentimentos, dominar as nossas emoções, planejar coisas e metas para nós e alcançar essas metas. Isso é que é a felicidade. Quando você tem metas, quando você sabe dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos e vai em busca das metas e alcança as metas. Isso aí é libertação, é isso que é autonomia, é isso que é esperado dos adultos, é isso que é esperado de nós. Que nós possamos ter metas, possamos ter palavras, traçar compromissos e cumprir com o nosso compromisso. É isso que é esperado de nós, de adultos. Então, é muito importante que nós possamos avaliar e que nós possamos ter essa clareza que a realidade está diante de nós. A realidade é qual? A realidade é que hoje é 15 de dezembro de 2022. Hoje à noite, estou aqui vendo essa live. Estou aqui fazendo essa live para nós. Essa é uma realidade. E a realidade na minha família é essa, essa e essa. E a realidade no meu casamento é essa, essa e essa. A realidade que eu sou solteira é essa, essa e essa. A realidade que meus estudos é essa e essa. Qual que é a realidade minha financeira? Essa, essa e essa. Essa análise. Faça essa pergunta para você. Qual é a sua realidade em cada área? Vai nos ajudar a agir, vai nos ajudar a nos encontrar. Se eu estou perdido, é porque eu não percebi a realidade ainda. Se eu estou perdido, é porque eu
esqueci a realidade ou eu não aceitei a realidade. Então, quando eu paro e me pergunto qual é a realidade, qual é a situação, qual é a nova, qual é a de hoje, quando eu paro, analiso, reflito e eu me pergunto sobre a minha realidade, nas minhas áreas, ou a realidade daquele meu grupo, a realidade daquela minha comunidade, qual que é a realidade aqui? E aí eu sou despertada para compreender aquela realidade, eu tenho condições de pedir ajuda, eu tenho condições de analisar recursos de estrutura. Então, isso me deixa capacitada para poder tomar